Então, nessa 90, mais ou menos por aí, eu já me interessava muito por bastidores. Então, eu lembro que uma das revistas principais sobre a televisão, sobre entretenimento na época, era a revista Contigo. Eu nem sempre eu Hum. podia adquirir, porque não tinha dinheiro mesmo, é. Então, consumia as capas nas bancas. E me encantava. E quando comprava as revistas, quando tinha acesso à revista de alguém até, eu percebia que eles ficavam realmente mais na superficialidade, assim, eles contavam bastidores, coisas de gravação de novelas, enfim. O vídeo show também gostava muito por causa disso, que eram bastidores. Mas naquela época também não existia tanta exposição, né, dos artistas como hoje. Hoje tem redes sociais, hoje tem gente que fotografa e filma e transmite ao vivo por qualquer plataforma, né, qualquer rede social. Então eu vejo que Uhum. os artistas estão se expondo mais, né. Tem, por exemplo, vários que foram galãs de novelas que agora assumiram sua homossexualidade, por exemplo. Uhum. Rapazes e moças, né, homens e mulheres. Uhum. Naquela época, isso já existia, 80, 90, já existia. Né? E Uhum. já ouvi dizer que algumas pessoas com comentários um pouco maldosos, tipo, não se engane, na Globo é cheio de. Enfim. Uh, Uhum. mas você que esteve mais próximo, se você que tinha mais contatos, eles tinham cuidado em se preservar ou não estavam nem aí, assim, tipo, viviam a vida loucamente? Na verdade, a liberdade no Rio de Janeiro para qualquer pessoa e para eles também era total. Eles viviam abertamente a vida deles. O que acontecia era que essa coisa da hipocrisia brasileira, né? E do poder que tem a mídia, o poder que tem as emissoras de televisão no Brasil. Todo mundo sabia, todo mundo sabe que todo mundo sabe. Só que ninguém fala, porque isso não tem importância. Não tinha importância nenhuma. Ninguém precisava saber da sexualidade de ninguém. Não era importante colocar isso. Quando se fazia isso, era na intenção de gerar polêmica e vender mais jornal e vender mais revista. Sempre foi assim, né? Essa coisa do aproveitar da intimidade das pessoas para poder ganhar dinheiro, né? Não, Mas, todo mas, mundo. mas acho que ainda hoje, pelo menos entre as pessoas mais antigas, porque quem acompanha novela são pessoas mais velhas, aí tem muitas pessoas que são da geração 80, 90 ou até 70, que ainda levam muito a sério, assim, que veem no ator o personagem, né? Tipo, agora acho que não acontece com tanta regularidade, mas antes era muito comum das pessoas brigarem, até agredirem atores na rua por conta dos personagens que faziam televisão, quando eram, né, Uhum, vilões. uhum, E então havia um cuidado assim com preservar a imagem para manter essa aura mais, não dizer misteriosa, mas assim, o vínculo que tinha, né, com o personagem, com o galã, com o machão, enfim. E muitos atores, obviamente, tinham uma orientação sexual diferente do que interpretavam, né? Porque faz até pouco tempo, é sim, mais recente, assim, de que começaram a entrar personagens homossexuais com mais naturalidade nas novelas. E ainda uhum. não é tão bem aceito assim, ainda tem essa coisa de se vai beijar ou se não vai beijar. Então, naquela época, eu imagino que era ainda muito mais difícil. Acontece que naquela época não rolava um beijo na novela. Simplesmente, quando aparecia um homossexual, era Lafon, Rogéria, né? Roberta Close. Quando aparecia na televisão personagens do mundo relacionado ao LGTB, o papapá, eram pessoas que não estavam de maneira nenhuma dentro do que é considerado o padrão heteronormativo, né? Então, Lafon não podia fazer de galã, o que ele tinha que fazer era aquilo, né? Mas quem podia fazer de galã fazia de galã porque podia fazer de galã e vendia, né? A imagem que eles tinham vendiam. Mas na vida real, no dia a dia, eles não se escondiam, eles não tinham essa preocupação de se esconder, de se proteger. Hum, A mídia não se metia na vida deles. A mídia não uhum, ia lá para destruir a imagem que eles tinham construído como atores para fazerem galãs. Ninguém fazia isso. E as pessoas na rua
não sabiam da realidade. O povo, em geral, não sabia, mas quem se aproximava, quem chegava, quem se acercava ao grupo social das pessoas que estavam trabalhando no meio cultural no Rio de Janeiro, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. É o que eu falei antes, todo mundo sabe o que todo mundo sabe, né? Temos um exemplo disso mais recente, né? Por exemplo, o Marcos Pigossi, que foi um ator da Globo, trabalhou na Globo em várias telenovelas, foi galã, e depois também protagonizou uma série na Netflix, A Cidade Invisível, e foi nessa época, quando ele saiu da Globo, só que ele assumiu sua homossexualidade. E ele até postou uma foto com o namorado, acho que no Instagram, dizendo sem chocar ninguém. Ou seja, as pessoas que já o conheciam, sabiam, e muitos que não conheciam especulavam, né? Tinha essa especulação a respeito dele. Só que antes disso, numa entrevista, eu acho que foi com ele, que a Maria Zilda Betlen estava fazendo uma live, entrevistando, e aí ela comentou do Ori Fontoura. Até então, o Ori Fontoura nunca tinha falado a respeito da sexualidade dele. E ela falou que quando eles foram fazer uma novela, a primeira novela que foram fazer juntos, ele disse pra ela: deixa eu falar uma coisa, antes que outros falem, eu sou viado. Foi dessa forma. Você não precisa ficar preocupada com o beijo que eu vou te dar. Sim, acho que assim, a coisa é que tem uma parte da sociedade brasileira que é muito preconceituosa, né, com esse e com vários outros assuntos, mas de uma maneira geral não ofendia, né, pelo menos a sensação que a gente tinha antes é que não era tão ofensivo até que não chegasse nesses grupos onde poderia acontecer violência, né? Então, rejeição, insultos e coisas assim, né? Mas assim, eu nunca vi realmente a imprensa naquela época com a intenção de jogar a coisa no ventilador, né? Não se fazia isso, ninguém fazia isso.